Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Jorge. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos conectados pela Web Rádio Portal da Luz e as outras emissoras que estão transmitindo a nossa Semana Espírita. Sejam todos muito bem-vindos neste sábado, 19h30, aqui de Mato Grosso do Sul, na nossa Semana Espírita de Dourados. É uma longa, semana, porque ela já vem sendo realizada desde 2015. E graças a você que está aí nos ouvindo, né, Jorge? Nós tivemos tantos momentos bons, tantos times que vieram aqui, tantas pessoas maravilhosas participar das nossas Semanas Espíritas. E essa Semana Espírita está super especial. Tivemos a participação com Valda Cedícias, né? Depois nós tivemos a participação da Horaci, Andréia Reis, né? E ontem, irmã Ayla. Eu espero que vocês tenham curtido, né, Jorge? Será que o pessoal curtiu? Sem sombra de dúvida, Adriana. A gente lembra, né, que a própria doutrina espírita fala para a gente, né, que uma das maiores caridades para o espiritismo é a sua divulgação. Então, a gente sempre pensa, a organização da semana sempre pensa, com muito carinho, com muito amor, em trazer temas importantes, temas atuais, para a divulgação dessa doutrina que é tão consoladora. Com certeza. E a gente só consegue fazer porque tem muitas mãos, né, Jorge? Aqui mesmo, esse momento, a gente está com o Frank, com o Munir, com o palestrante convidado, eu e você, mas fora isso, tem todo um movimento por trás, né? Vamos contar os nomes aí das pessoas que participam. Vamos lá, começando por você. Fala aí o nome. Olha, a gente, né, que faz parte desse cerimonial desde o início, eu, a Adriana, a Rosana, que esse ano não pôde estar conosco, é o Movimento Espírita Francisco de Assis, que acaba sendo a Casa Espírita que comanda, né, essa Casa Espírita que organiza essa questão, o Munir, que é o grande idealizador da Semana Espírita, é a coluna vertebral desse evento, o Frank, que é o nosso mestre das mídias, o técnico, aquele que torna isso possível. Traz mais alguns nomes aí para a gente. É o José Aparecido e a Célia, né? Catita e Célia sempre estiveram conosco. O próprio todo o movimento espírita aqui de Dourados, né? O seu Orlando sempre participou conosco, que hoje é coordenador da Regional Espírita de Dourados, na 6ª, né? Regional Espírita. E várias outras casas também que são parceiras aí. Já teve outras casas que estiveram à frente ao longo desses 9 anos. O ano que vem a gente vai ter o 10º ano. Eu acho que vai ser uma festa. Exatamente. Fazendo essa chamada já, que as pessoas fiquem atentas. A gente já vem falando isso, esse ano a gente conversou. Se Deus quiser, esse ano vai ser o último ano que a gente faz no formato virtual. Esse ano ainda foi misto, né? A gente teve uma palestra presencial. E a gente quer, com certeza, ano que vem, voltar com toda a força com o nosso evento presencial, lotando o auditório, trazendo as casas espíritas de Dourados, de toda a região, e também, sem sombra de dúvidas, fazendo a transmissão via internet. Mas que o evento seja presencial e a gente consiga trazer esses palestrantes aqui para a nossa cidade. No dia da Horaci foi possível perceber isso. As pessoas estão saudosas desses momentos. Então, é importante que a gente se una, né? E quem estiver nos ouvindo, que nos auxilie no próximo ano para a gente estar aí promovendo, né, uma forma de trazer os palestrantes e sediar esse evento tão bonito aí, promovido desde 2015. E essa promoção desse ano, além do Movimento Espírita Francisco de Assis, é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, do Educandário Espírita, da Web Rádio Portal da Luz, que é a nossa parceira desde o início, né? Quem transmite, o
o carinho, a atenção, a forma a dedicação, né, que a rádio tem com a divulgação do movimento da doutrina espírita é algo sensacional, né? O nosso muito obrigado a eles, porque, sem sombra de dúvidas, sem eles seria muito difícil a gente conseguir divulgar a doutrina da forma que é divulgada. Agradecer ao nosso irmão Luiz, né, Domingos, que sempre esteve conosco aí também, desde a primeira semana, é um grande parceiro que nos auxilia, fora as pessoas também do comércio de Dourados, né, o Centro Móveis, outros, o Pelicano, a Ótica Veja, sempre estiveram aí por trás, então tem muita gente com a gente, tá, pessoal, só para informar vocês. E esse ano também a gente conta com a TV IDEAC, né? Você conhece bem a IDEAC, né? Em Campos, Rio de Janeiro. Isso. Tem participado aí nessa co-transmissão com a Web Rádio Portal da Luz. E com diversos outros canais espíritas. Bom, para iniciarmos, né? Esqueci de falar o tema central. Tema central, qual que é mesmo, Jorge? Esqueci. Qual o tema central desse ano? Esqueceu? É a carta para a humanidade. O Evangelho Rede Vivo. O Evangelho Rede Vivo, exatamente isso. A necessidade da gente falar e tocar o coração das pessoas. A gente tem percebido nos últimos anos uma coisa pesada na comunicação, as pessoas se tornaram mais agressivas, mas a questão da própria pandemia, né, da impaciência, a gente precisa transformar isso. A gente precisa colocar amor nas palavras, a gente precisa colocar paciência nas palavras, a gente precisa compreender muito mais o próximo do que tentar impor ao próximo aquilo que a gente acha, a nossa opinião. O Espiritismo, ele, sem sombra de dúvida, toca nesse ponto, que a gente possa melhorar e evoluir como espírito, que vai ser o tema da palestra de hoje. Com certeza. Vou passar, então, a fala agora só para você, porque você vai fazer a nossa prece inicial. Te convido para fazer a elevação do pessoal, então. Ok, eu fiz uma anotação aqui, vou apagar minha luz. Peço aos nossos irmãos que fechem os olhos momentaneamente, que elevem o pensamento a Deus. Relaxem a mente, plasmem na mente de vocês a imagem do Mestre Jesus e vamos conversar com ele. Mestre Jesus, que possamos ter força e coragem para vivermos sempre em harmonia com tudo e com todos, e principalmente com teus ensinamentos, para que consigamos nos reeducar, nos tornar mais humildes, compreendendo que nossa jornada terrena é semelhante à nossa estadia escolar. Aqui estamos para experienciar, aprender e, acima de tudo, amar. Que de todas as valiosas lições que deixaste para nós, a de perdoar incondicionalmente seja a que mais frutifique em nossos corações. Porque aquele que não guarda rancor, aquele que não odeia, aquele que sequer pensa em vingança, com certeza já interiorizou a maioria dos teus ensinamentos. Abençoados todos os irmãos que aqui e agora estão conectados conosco. Que nosso palestrante, intuído pela espiritualidade superior, traga a mensagem que toque cada um dos nossos corações. Lembremos, hoje, melhores que ontem, amanhã, melhores que hoje. Afinal, estamos ainda no início de uma jornada eterna. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, com o tema de hoje, nós temos evolução espiritual. Com quem mesmo? Seu xará? Jorge Larra, meu xará. Um atuante orador espírita, atuante em atividade de juventude, trabalhador das áreas de estudo e doutrina e da unificação do movimento espírita junto à Federação Espírita de Rondônia. Eu e minha amiga Adriana temos o imenso prazer e a gratidão de convidar você, Jorge. Esteja abençoado pela espiritualidade superior e a palavra é tua. Se eu estivesse ao vivo, uma salva de palmas para o nosso irmão que está chegando aqui. Com a palavra, irmão Jorge. E também pode fazer o encerramento para nós, então. Já fica aqui meu dito tchau, tchau para o pessoal. Né? Uma ótima palestra para todos nós. Contamos com vocês na próxima semana. Oi? Exatamente. O ano que vem, né? Exatamente. Tá certo, então. Boa noite para você, Adriana. Boa noite, meu xará. Boa noite, Munir.
Boa noite, Frank, aí nos nossos bastidores. Boa noite, meu querido Paulo Itergeli, da cidade de Conchal, aí nos nossos bastidores. Hoje, particularmente, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a questão da evolução espiritual. Como é que a doutrina espírita concebe esse processo da evolução? Vamos ter a chance de mergulhar neste assunto, observando que dentro da leitura que é possível fazer quanto aos princípios da doutrina espírita, o estudo da evolução espiritual, ele contém 10, eu disse 10 elementos constroem aquilo que seja a evolução espiritual. Então, o que de fato nós conseguimos encontrar dentro da literatura espírita para entender o que seja verdadeiramente a evolução na ótica da doutrina espírita? O primeiro desses elementos, o primeiro deles é a origem. O primeiro elemento é a origem do processo evolutivo, Hélida. O que é que a doutrina espírita nos fala sobre o princípio? Como é a origem de tudo isso? Muito bem. Há da parte da doutrina espírita um conceito extremamente bonito quando fala que a origem nossa é a mesma para todos os seres. Não existe nenhum tipo de espírito ou ser espiritual, como se queira chamar, que tenha tido uma origem diferente dos outros. Todos nós fomos criados dentro da mesma condição. Todos fomos, do dizer da doutrina espírita, criados simples e ignorantes. Uma informação que é repetida 5 vezes na obra básica. Em O Livro dos Espíritos, na questão 115, 121, 133, 634 e na questão 1006, esta informação se repete. Os espíritos são criados simples e ignorantes. E quando as pessoas ouvem que somos criados simples e ignorantes, muitos de nós imaginamos que quando o espírito se inicia na condição hominal, quando os primeiros homens surgem sobre a face do planeta, quando a espécie humana se apresenta... Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado. Quando a espécie humana se apresenta sobre a face do planeta, existem muitas pessoas que acham que isso significa dizer que é nessa fase que somos simples e ignorantes. Mas não é mesmo, não é mesmo. Não, nós somos simples e ignorantes, não é na fase da entrada da condição hominal, não. Gente, um animal sabe muita coisa, sabe caçar, sabe beber água, sabe se esconder do predador. Quantas coisas um animal já aprendeu? Ele não é mais simples e ignorante. Ele pode não saber das coisas que o homem vai saber, mas ele não é ignorante. Ignorante é para trás, é para o início. Então, quando fala que nós somos simples e ignorantes, nós estamos nos referindo a um conceito que está expresso na questão 540 do Livro dos Espíritos. Uma questão que fala que os espíritos, eles, quando são criados, eles são criados numa condição anterior à própria condição hominal. Está lá na 540. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia começou por ser átomo. Então, o arcanjo, que já foi homem, que já foi animal, que já foi vegetal, que já foi mineral, já foi um dia um átomo primitivo. Então, é esta condição primeira de desconhecimento de tudo,
Um átomo não sabe beber água, um átomo não sabe se esconder de predador. Um átomo ainda tem muito para aprender. Então, ele é simples porque é a estrutura de um único corpo. Não é de um ser complexo como nós, cheio de células, cheio de sistemas, sistema circulatório, digestório, respiratório, circulatório. Não, 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 não. É o processo de um ser muito mais primitivo. Então, a origem de todos os seres é igual. E eu acho isso tão bonito, porque dá uma condição de igualdade entre as criaturas. Ninguém tem privilégios. Segundo a doutrina espírita, todos os seres foram criados dentro da mesma condição de origem. Todos. Uns podem estar até mais na frente hoje. Outros podem estar mais atrás. Mas a origem de todos é igual. Isso é que dá autoridade para os espíritos superiores quando eles visitam determinados locais, porque se sabe que, sem dúvida nenhuma, se eles estão nessa condição evolutiva porque fizeram esforços para chegar até aí. Porque se eles não tivessem feito esforços, eles não teriam chegado. Então, existe dentro do indivíduo algo que os movimenta na direção do progresso. Mas o primeiro elemento, vai anotando aí, Cidinha Mota. O primeiro elemento que nós temos do processo evolutivo é quem? A origem. A origem de todos os seres espirituais. Todos os seres espirituais nasceram na mesma condição de início. Simples e ignorante. Elemento número 1, a origem. Elemento número 2. O elemento número 2 que nós temos dentro do mecanismo da evolução pela ótica da doutrina espírita não é sobre a evolução, não é sobre a origem em si, mas é sobre o método. Qual o método que Deus estabeleceu para que a gente saia da condição de simples e ignorância e consiga avançar na evolução? Tem um método para isso. Ele criou um método, uma maneira através da qual a gente abandona isso, muito bem. Ele abandona a condição primeira e se desloca na direção do progresso. O método está na questão 120 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta se é necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem, e os espíritos dizem que pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância. Então, isto significa dizer que o método estabelecido pelo Criador para promover a evolução das criaturas chama-se experiência. Sim, 1000 vezes sim! É através do experimentar munir, é através do experimentar que a criatura vai sair da sua condição de desconhecimento para a condição de conhecimento. É o exercitar da mente, é o experienciar, é o viver, é o existir, o rentear com as experiências que a vida nos oportuniza, que alarga as condições de entendimento da vida para que o princípio espiritual abandone a sua condição de desconhecimento e avance na senda do progresso. Então, experimentar é a condição essencial, é preciso da experiência. Se a origem é sermos simples e ignorantes, o método para evoluir, experiência. E aqui vem uma coisa muito interessante, que a gente vê muito na doutrina espírita. As pessoas dizem assim, primeiro vem o conhecimento intelectual e depois vem o conhecimento moral. E muitas pessoas acham que ter o conhecimento intelectual significa conhecer de matemática, física, química, biologia, saber tirar o logaritmo neperiano de π. Não é isso, não. Não é isso, não. Conhecimento intelectual é viver, é experimentar.
Gente, não é possível ser bom sem experimentar. Eu não consigo ser bom sem experimentar. Como que um espírito vai evoluir sem experienciar? Não existe. Então, aonde está o conhecimento intelectual? No experienciar. É lógico que de uma certa posição evolutiva para frente, nós vamos encontrar a necessidade do conhecimento acadêmico. Verdade. Quando a gente pega a escala dos espíritos, a gente vai ver que até espírito benévolo você consegue ir só com experiência, sem grandes conhecimentos técnicos. Do momento em que você chega no espírito benévolo para ir para frente, no espírito de sabedoria, aí tem que conhecer ciência. Mas é possível crescer. É primeiro preciso experimentar. É primeiro preciso viver. Então, eu tenho que viver para conhecer. Uma vez perguntaram ao Buda qual é o objetivo da vida. E o Buda respondeu: o objetivo da vida? Ora, o objetivo da vida é viver. Então é viver, experienciar, fazer com que as experiências sejam experienciadas pela criatura para que as experiências se convertam em conhecimento. Uma vez absorvido o conhecimento intelectual, o conhecimento moral vem depois. A gente só tem conhecimento moral do homem para frente, do homem para trás do homem não tem a parte moral, só tem o conhecimento do ponto de vista intelectual. Então, muito bem, vamos para frente. Cadê Cidinha Mota? O ponto 2, experiência. O método é a experiência. Vamos para o terceiro ponto dessa nossa discussão. Bom, a origem nós sabemos. Somos simples e ignorantes. O método a gente já sabe. Experiência. Mas e o destino? Qual é o destino das criaturas humanas? Para onde nós iremos? Para onde nós vamos? Qual é o objetivo da nossa jornada? Deus nos criou, nos fez simples e ignorantes, perfectíveis, nos deu a experiência para que a gente se desenvolvesse. Aqui temos o método para sairmos da condição de simples e ignorante. Temos que experienciar, viver para conhecer. Muito bem. Terceiro, qual é o objetivo? Qual é o destino da nossa jornada? Para onde irão os espíritos? Nós vamos nascer simples e ignorantes, vamos viver as experiências, vamos para onde? Qual é o resultado dessa jornada? O resultado dessa jornada é uma das coisas mais bonitas que existe. O resultado da jornada é a felicidade. Não é lindo? Todos os espíritos serão felizes. Todos nós convergimos para a felicidade. Todos nós estamos sentenciados a sermos felizes. Porque a experiência, o aprendizado, vai fazer com que a gente descubra a melhor forma de viver. E com o passar das experiências, nós vamos atingir o destino de tudo isso, o dom de sermos felizes. E quando se fala que todos, é todos mesmo, sabe? Às vezes nós temos algumas pessoas que são tão difíceis. Nossa, fulano, é incorrigível. É muito bruto, é muito ignorante, é um espírito que parece de pedra, não muda. Vai mudar? Vai mudar? Vai mudar porque o objetivo, o destino final, que é o número 3, Cidinha, o nosso terceiro ponto, o nosso terceiro elemento no princípio do entendimento da evolução na visão da doutrina espírita, é o destino para onde nós vamos, a felicidade. Pode ser uma pessoa difícil, pode ser uma pessoa problemática, se suicidou, cometeu suicídio. Tudo bem, cometeu suicídio, não deveria ter feito, mas encontrará naturalmente as experiências para o disciplinar de si próprio e também, a seu turno, encontrará
a felicidade. Nós não temos, dentro da leitura da doutrina espírita, nenhuma possibilidade que, de repente, a gente consiga perceber que haja um destino outro, diferente para as nossas vidas. Boa noite, Roberta Zagueto. Meu Deus do céu, que delícia. Então, olha só, nós temos que... O primeiro ponto é a origem, o segundo ponto é a experiência, o terceiro ponto é o destino, que é a felicidade. É tão extraordinário isso, porque às vezes a gente tem um filho envolvido com droga, nós temos um filho que se suicidou, nós temos alguém que resvalou no crime, mas e a gente diz assim, não tem conserto. E a doutrina espírita, sendo profundamente consoladora, nos colhe nos seus braços e diz, todos seremos felizes. Não necessariamente ao mesmo tempo, uns mais cedo do que outros, mas o destino, como diz Cidinha, é a felicidade, o dom de sermos verdadeiramente felizes como espíritos. Porque assim, dá para a gente asseverar, sem medo de errar, Cidinha, que não há um único espírito em todo o universo que seja capaz de dizer que não vai ser feliz. Não há. Todos nós estamos fadados a sermos felizes. Quem diz que não está fadado para ser feliz é que não se conhece. Não conhece da lei, não conhece da vida. Então, esse é o nosso terceiro ponto. Qual o quarto elemento desse grande mecanismo da evolução que nós temos? O quarto elemento é a garantia. Qual é a garantia que eu tenho? Me dê uma garantia de que todos encontrarão a felicidade. Qual é a garantia que você me dá? Como você pode garantir para mim que todos os espíritos estão fadados à felicidade? Como que eu posso asseverar sem medo de errar que todos os espíritos estão fadados a serem verdadeiramente felizes? Ora, Rosana, onde está a resposta para esta pergunta? Todos estão fadados a serem felizes pelo que está escrito na questão 621 do Livro dos Espíritos. O que diz na questão 621? Pergunta Allan Kardec, onde está escrita a lei de Deus? E respondem os espíritos na consciência. Os seres, ao serem criados por Deus, eles têm dentro dele em germen a lei de Deus. Ela está colocada dentro de nós. Ela está posta no interior de cada um de nós a sua lei. Assim como o autor de um quadro, ele assina o quadro quando ele o faz, Deus assinou a sua obra, deixando a sua lei dentro de cada um de nós. Nós, Dolores, trazemos a lei de Deus assinada dentro das nossas almas. A lei inteira. Só que essa lei, ela está colocada em germen, porque a gente precisa abrir para ler. E às vezes a gente não consegue interpretar. Então, embora a lei esteja dentro da criatura, ela não consegue acessar, porque lhe falta recursos ainda. Mas na medida em que ela vai experienciando, que ela vai experimentando, que ela vai vivendo, ela vai tendo experiências, ela vai como que desfolhando esta lei, abrindo os aspectos dela e acessando o que já está dentro dela. E aqui tem um aspecto muito interessante, que às vezes a gente fala em doutrina espírita, e a gente nem sempre se atém a ver o que seja isso. Que é o seguinte, a lei de Deus é o supremo bem que está dentro de nós, e a própria doutrina espírita nos fala que o mal é a ausência do bem. O mal está a ausência do bem. Todos os espíritos, Stephanie, todos serão felizes.
Mesmo aqueles que hoje agem na condição do mal, descobrirão que não são felizes de verdade. A gente pode sentir prazer, a gente pode sentir alegria, satisfação, mas felicidade, felicidade está reservada só para aqueles que chegam ao término da jornada. E assim, a garantia de que eles vão chegar ao término dessa jornada é exatamente o fato de que a lei de Deus está dentro deles. E a gente ouve muito as pessoas dizerem assim, porque o mal é a ausência de bem, a ausência do bem. E a gente não reflete o que significa isso. O que significa que uma pessoa não é cheia de orgulho, ela não é cheia de ódio. Ninguém pode ser cheio do que não existe. Quem é cheio de ódio é porque é vazio de amor. O ódio, na verdade, não é um sentimento contrário, é quando o amor se retira, o espírito então se coloca numa condição de ausência, de privação do amor. Assim como o egoísmo é a privação, a ausência do sentimento de caridade. O orgulho, a ausência do sentimento da humildade. Então, não há, na verdade, um indivíduo que se encharca do mal. Na verdade, ele não se encharca de uma coisa que não há, é que ele fica voando. A gente sempre fala, porque o frio, eu acendo uma lanterna, não tem, não existe. Na verdade, a gente vai perceber que quando a luz se estabelece, ela automaticamente retira a escuridão. Quando o calor se faz, automaticamente o frio desaparece. O frio não tem existência real, ele é a ausência do calor. Assim também, o ódio não é o contrário do bem, é a ausência do bem. O ódio é quando o coração está vazio do sentimento de amar. Então, o nosso quarto elemento, que eu ainda não vi por aqui, o nosso quarto elemento é a garantia. Qual a garantia? Qual a garantia de que Deus efetivamente irá conseguir o seu objetivo de levar todos nós para o destino feliz? Quarta garantia é a lei de Deus. Muito bem, Cidinha. A garantia de que todos encontraremos a felicidade está na questão 621, das leis morais, está na nossa consciência. E à medida que vamos acessando isso, vamos desfolhando esse universo maravilhoso e que, portanto, faz com que a gente perceba o amor brotando em nós, retirando as lacunas de amor e fazendo o preenchimento disso, afugentando o mal das nossas vidas, que nada mais é do que a ausência do bem. Então, vamos para frente. O próximo ponto, o quinto ponto desse nosso processo da evolução espiritual é o seguinte: poxa, tudo bem, nós vamos alcançar o objetivo, que é a felicidade, tá certo? Mas por que a gente não recebe essa felicidade logo agora? Por que Deus... já que eu vou ser feliz, já que o destino de todos nós é sermos felizes, por que Deus não entrega para a gente a felicidade logo de uma vez? É o destino. Nos entrega o dom de sermos felizes e a gente já vai ser feliz de uma vez, logo de pronto. Então, o que é que a gente pode entender sobre esse processo da razão que a gente tem que buscar? Ou seja, qual é a condição para que eu alcance essa felicidade? Já que Deus não pode me entregar agora, deve ter alguma condição para que eu alcance a felicidade. Deus tem como destino a felicidade. Por que ele não entrega agora? O que está faltando para entregar?
Ora, se nós pegarmos o 4, que dizia que era a lei de Deus, o 5, que é a condição para que a gente alcance a felicidade, é viver a lei de Deus. A condição para encontrar a felicidade está contida na obra básica, mas também nós temos um filósofo muito importante no Mato Grosso do Sul. Ele não é do Mato Grosso do Sul, mas ele é muito conhecido no Mato Grosso do Sul, que nos explicava sobre essas coisas. É o filósofo Zezé de Camargo, que dizia que para encontrarmos a felicidade, qual é a condição? Ora, a condição. A condição é o amor. É o amor. Sim, é o amor, a condição inarredável para alcançar a felicidade. Então, ainda há pouco, quando a Stephanie perguntou se até mesmo os espíritos endurecidos seriam felizes, quando ela pergunta, mesmo os espíritos que praticam mal também serão felizes um dia? Ora, todos os espíritos serão felizes, porque a evolução vai levar a uma leitura da vida através da qual nossos corações vão experienciar o amor. Vão experienciar o amor. Então, é aí que está a entrega da felicidade. Eu tenho a origem simples e ignorante, tenho a experiência como método, sei que o destino é a felicidade. A garantia desse destino da felicidade é a lei de Deus que está em mim, mas a condição para ser feliz é o amor. Não existe possibilidade de sermos felizes sem amar. É aí que está a condição daquilo que podemos chamar de amor. Então, a gente vai perceber que nossas vidas, elas são, na verdade, condições que a gente tem para experienciar as coisas progressivamente, a ponto de desenvolver o amor em nós, porque essa é a condição para alcançar a felicidade. Essa é a condição. Então, por exemplo, eu sei que o meu destino é a felicidade, isso vai me ser entregue, mas vai me ter uma condição para ser entregue. Amor. Amor. Se eu não experimentar o amor, não conseguirei ser feliz. Então, as pessoas, por exemplo, se vingam. Eu tenho ódio, eu vou me vingar. Ela pode experimentar uma satisfação, mas ela não experimenta felicidade. A felicidade está no momento em que eu me desato desses sentimentos pesados, de mágoa, ressentimento, ódio, rancor. Então, aí, obrigado, Cidinha, o quinto elemento, que é a condição para alcançar a felicidade, é o amor. Não existe possibilidade de sermos felizes distante do amor. E como é que vai ser isso? Experiência. Vai ser a experiência. O espírito irá experienciar até aprender que ele precisa amar. E aqui nós temos uma coisa bem curiosa, né? O que a gente percebe dentro disso? É que a gente olha assim e diz, nossa, eu tenho que aprender a amar. Tá lá. Eu hoje não amo. Eu tenho mágoa, tenho rancor, tenho dificuldade de ser uma pessoa honesta, sou uma pessoa cruel, me comprazo no mal, sou cheio de imperfeições. Qual é a estratégia que Deus vai usar para que eu consiga alcançar a perfeição? Qual é desses elementos? Tem que ter ele deve ter bolado uma estratégia através da qual a gente consegue aprender e avançar. Então, existe uma estratégia colocada na lei de Deus, que esse é o sexto elemento nosso. Anota aí, Cidinha, o sexto elemento. O sexto elemento
É a estratégia da qual Deus se vale para que ele consiga verdadeiramente alcançar a condição de amar. Bom, vamos lá. O que a gente tem? Nós sabemos que os espíritos podem evoluir estando no mundo espiritual. Isso é fato. Fato, pode evoluir estando no mundo espiritual. E por que, então, reencarna se pode evoluir no mundo espiritual? É porque no mundo espiritual é muito lenta a evolução. Eu não tenho certeza se mudou. Eu precisaria consultar o meu eu mais profundo para saber se realmente eu venci. Eu venci. E no mundo espiritual a gente não consegue ter certeza que mergulhou na profundidade do seu eu. Às vezes, a gente pensa que conseguiu fazer a mudança, mas não conseguiu fazer. Então, como é que eu faria para investigar a natureza íntima do meu ser? Eu quero investigar o que tem no âmago do meu eu. Não quero saber o que tem na minha periferia, daquilo que o meu ego me protege. Eu quero saber o que tem dentro, o que no meu inconsciente está residindo. Então, como é que a gente faz? A gente precisa reencarnar. A gente não reencarna para evoluir. Porque eu disse, por que reencarna? Reencarna para evoluir. Não, porque eu posso evoluir lá. Não reencarna para evoluir. Porque eu posso evoluir no mundo espiritual. Reencarna para pagar. Também não encarna para pagar, porque não veio com carnê. E se encarna para pagar porque Jesus encarnou. Né? Então, a gente não encarna por esta razão. As criaturas do padrão evolutivo da Terra encarnam em corpos grosseiros exatamente para que o processo de conexão do espírito com aquilo que seja o nosso corpo de carne produza em nós o esquecimento do passado. Então, a gente reencarna para esquecer. Eu preciso do refrigério do esquecimento para fazer uma nova história. Ai de mim se ficasse o tempo todo em condição de plena lembrança de tudo que os outros me fizeram ou do que eu já fiz. Eu tenho que esquecer. Porque, sabe, eu tenho uma pessoa que eu odeio, aí no mundo espiritual a gente se encontra, a gente até se perdoa, mas eu não sei se a gente se perdoou. Não sei se perdoou. Então, na hora que eu reencarno e que acontece o esquecimento parcial do passado, em que ocorre o esquecimento daquilo que aconteceu no passado, eu posso fazer uma nova história. Se por algum motivo eu, no ontem, tive um problema com alguém, eu preciso saber se o que está dentro de mim realmente é perdão. Então, a gente renasce, ocorre o esquecimento, e a gente fica junto, tem a chance de fazer. Então, tem muita gente que diz assim, mas eu só acreditaria em reencarnação se eu viesse lembrando. Meu filho, se você vai ficar lembrando, não precisava vir, ficava logo lá, porque ninguém vem para cá senão para esquecer. O objetivo desse corpo é o esquecimento parcial do ontem. Para que, olha só, imagina que a gente tem, por exemplo, um determinado local do planeta em que tem uma nação que tem pessoas que odeiam outra nação. Então, eu tenho a nação A, que odeia pessoas da nação B, tem ódio, são inimigos. E eu tenho pessoas da nação B que odeiam as pessoas da nação A. Como que eu vou arrumar isso, gente? Como é que eu vou arrumar? Sentar para conversar? Não vai sentar para conversar. Então, você pega, reencarna e leva os dois para outro canto. Vão ser irmãos lá no outro lugar do planeta, onde não tem nada parecido com a cultura deles. Ficar lá, passar 2 encarnações lá juntinhos, como irmãos, para depois voltar, para ver se de repente consegue resolver. Então vejam o quanto é benéfico esse anestesiar do passado. O quanto é bom esse alívio que a gente sente quando reencarna. E aí,
Nós esquecemos nós passamos pelo esquecimento por 3 razões, tá? São 3 esquecimentos que acontecem. Esquecimento número 1, eu preciso esquecer o que eu fiz. Eu preciso esquecer o que eu fiz. Para que eu tenha paz, sabe? Às vezes a gente faz muita bobagem, precisa renascer, esquecer o que fez para fazer uma nova história. Então, primeiro, preciso esquecer o que eu fiz. Segundo, eu preciso esquecer o que os outros me fizeram. Porque fico guardando mágoa, guardando ódio, guardando ressentimento. Isso não faz bem. Então, esse terceiro elemento, está aí a Cidinha falando, que é a estratégia para que Deus se vale para que consigamos a condição de amar, é a reencarnação, perfeito. Que tem por objetivo fazer esquecermos o passado e termos uma nova história. Espetáculo. Então, eu vou, da verdade, renascer primeiro para esquecer o mal que eu fiz. Segundo, para esquecer o mal que os outros me fizeram. E terceiro, para que os outros esqueçam o mal que eu fiz a ele. Precisa que todo mundo tenha um banho de esquecimento para que a gente consiga ter a possibilidade de fazer uma família, que a gente consiga se encontrar, retirar os ódios. Então a gente pega nos braços o filho que de repente foi um desafeto do ontem. Você tem como irmão alguém que foi um inimigo. Estou colocando isso, mas não quero que ninguém pense, nossa, minha família, todo mundo é meu inimigo. Não, boa parte dos laços são laços de amor. Agora, pode ter lá e cá um laço de desafeto, mas é aí que está a condição essencial da criatura humana, conseguir descobrir que a reencarnação é exatamente para isso. Conseguir saber qual o sentido pelo qual a minha existência acontece na Terra. É a estratégia de Deus para me aproximar da perfeição. Questão 166 de O Livro dos Espíritos. É a sexta estratégia. Como poderão as almas que ainda não alcançaram a perfeição conseguirem alcançar a condição de espírito puro, experimentando uma nova existência corporal? Livro Bhagavad Gita, capítulo 2º, item número 22. Como podem os espíritos que ainda não alcançaram a perfeição se tornarem almas sublimadas? Responde Krishna. Assim como o corpo troca de veste, assim também o espírito trocará de corpo, tantas vezes quantas se fizerem necessárias até alcançar a perfeição. Os 3 esquecimentos: esquecer o que eu fiz, esquecer o mal que os outros me fizeram e para que os outros esqueçam o mal que eu fiz a eles. Certíssimo. Muito bom, muito bom. Então, aqui nós já temos 6 dos elementos que constituem o grande mecanismo da evolução. Nós temos a origem, simples e ignorante. Nós temos o método, que é a experiência. Nós temos o destino, que é a felicidade. Nós temos a garantia, que é a lei de Deus. Nós temos a condição para que a gente alcance a felicidade, que é viver o amor. Temos a estratégia, que é a reencarnação. Ótimo. 7º elemento. Para que a gente consiga fazer isso, para que tudo dê certo, eu preciso de um recurso essencial para que isso aconteça. Preciso de um recurso. Que recurso Deus concede ao homem? Ele entrega alguma coisa para que tudo dê certo. Para que a gente alcance a felicidade, para que a gente consiga ter as experiências, para que a reencarnação aconteça, tem um recurso que ele entrega para a gente. Este recurso é o 7º elemento da evolução. Chama-se tempo. Qual é o tempo necessário para o espírito alcançar a plenitude? É o tempo que ele precisar. Não existe tempo. Isso é tão lindo, gente, porque Deus não tem pressa. Não tem aquela coisa assim, meu filho, você vai ter 1000 anos aqui, tá bom? Vou te dar 10 mil anos. Tá pouco, vou te dar 10 mil anos.
10.000 anos para você poder se arrumar. Se você não se arrumar, vou tomar uma atitude horrível com você. Não tem atitude horrível para tomar. Não tem. O espírito vai ter o tempo que ele tiver para conseguir alcançar a plenitude. O tempo que ele precisar. Então, se o espírito precisar de 1.000 anos, 1.000. 10.000? 10.000. 100.000? 100.000. 1.000.000? 1.000.000. Então, nós vamos ter o tempo que for preciso. Não há no relógio de Deus ponteiros. Ele apenas espera o fruto amadurecer. Quanto tempo meu filho precisará para ser bom? Não importa, essa questão é dele. Eu darei a todos os espíritos o recurso em termos de tempo que ele precisar, mas está reservado para ele a felicidade no termo da jornada, quando ele decidir viver o amor, quando ele se entregar a esse processo de conexão com o espiritual, com o divino. Enquanto ele não tomar essa decisão, ele não vai ser feliz. E não é por castigo, é porque não consegue ser. Não consegue ser. Porque não dá, né? Como diz o Gonzaguinha, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Como que eu serei feliz carregando mágoa, carregando ódio? Não consegue ser. Então, ele não consegue. E eu vou te dar o tempo que eu preciso. Está aqui o tempo para você, e você vai viver as experiências que for preciso para que você alcance a perfeição. Muito bem, maravilhoso, espetacular isso. Nossa, uma coisa linda. Mas está faltando um elemento muito importante. Gente, está faltando um negócio muito importante. Ah, não sei não, hein? Está faltando um negócio essencial, Adriana. Está faltando um negócio aqui que é muito importante. Porque olha só, gente, se eu der para você, olha só, se eu der para você a condição de, olha, você vai nascer simples e ignorante, vou te dar as experiências que você precisar, no tempo que você precisar, vou te dar as encarnações que você precisar. Tá vendo como ele está entregando tudo que precisa? Ó, eu vou te dar o tempo que você precisar, as experiências que você precisar, eu vou te dar as encarnações que você precisar, vou te dar tudo que você precisa. O destino está lá na frente, ó. É a felicidade, tá? Que você só vai encontrar essa felicidade se você amar. Tá faltando uma coisa. Tá faltando uma coisa para chegar lá. Tá faltando uma coisa. É o 8º elemento. Esse 8º elemento é uma coisa espetacular. Eu preciso saber como que eu chego lá. Está faltando o roteiro. Está faltando a bússola, porque eu tenho o caminho, eu tenho a experiência, tenho tudo, eu só não tenho o roteiro. Como que eu vou chegar no amor? Como que eu vou chegar na felicidade se eu não sei o roteiro? Eu não sei o roteiro. Qual é o roteiro? Como que faz para chegar lá? Qual é a estratégia, assim, que eu tenho que viver? Tem alguma dica? Tem alguém que já passou por esse caminho para me ajudar? Então, vamos lá. Eu precisaria de alguém que já tivesse andado por esse caminho, que já tivesse trilhado essa experiência, tivesse chegado no destino e pudesse, então, exato, Adriana, é o roteiro, a bússola. Alguém que pudesse dizer para mim, vou dar a dica de como é que você faz. Porque, assim, nós temos tudo, mas falta a bússola. Falta, como diz o nosso grande evento, falta a carta. Adriana, falta a carta. Que carta que está faltando? A carta através da qual eu vejo o mapa para me levar ao destino. Está faltando o roteiro. A bússola é Jesus. Sim, gente. A bússola é Jesus.
A bússola é Jesus. Questão 625 diz assim: qual foi o tipo que Deus deu ao homem para servir de modelo e guia? Modelo é aquilo no qual eu me espelho. Isso é modelo. Mas guia não é em quem eu me espelho. Guia é quem? Eu vou fazer uma viagem para o Mato Grosso do Sul, eu vou conhecer Bonito. Nunca fui a Bonito. Que profissional tem que contratar para ir a Bonito para conhecer os melhores lugares? Exato. Jesus é o guia, porque o guia é alguém que já passou antes por esse lugar, sabe o melhor caminho. Não, essa estrada aqui não dá, não, tem que ser aquela estrada lá. Ele conhece a estrada, ele passou antes por ela, ele sabe todos os percalços. Ele sabe tudo. Por isso é o guia. Meu Deus. Então, quando eu pergunto, como que eu faço para chegar a esse amor? O 8º ingrediente da evolução nós já temos, que é o Evangelho de Jesus, que é o nosso tema central do nosso evento. Não é esse o nosso tema central? As cartas vivas do Evangelho? É a carta viva do Evangelho na nossa existência. Ora, Diná, o que vai acontecer? Nós saímos da origem e temos um caminho para percorrer. Mas eu posso me perder no caminho. Tudo bem, eu sei o meu destino, eu levo a lei de Deus dentro de mim, mas é pouco, porque eu sou muito pateta. E eu me engano no caminho, eu erro, eu faço besteira, eu odeio, eu me enveredo pelas coisas materiais, eu me perco no orgulho, faço muita bobagem. Então, como eu faço muita bobagem, foi Dolores falou em Esperanto, é verdade, ela disse, o caminho é Jesus, lá vou eu êxtase é suo. Foi tão rápido que não deu nem tempo de eu comentar. Yes, Dolores, lá vou eu êxtase é suo. O caminho é Jesus. Na verdade, nessas lá vou eu, essas lá danto. Ele é o guia. É o guia do caminho, né? Então, ele vai guiar as pessoas pelo caminho. Eu disse, não, meu filho, se alguém te tirar a capa, dá para ele a túnica. Amai os vossos inimigos, perdoa, não é? Então, bota de novo o tema central. Bota de novo o tema central. O tema central é a carta para a humanidade, o Evangelho redivivo. Meu Deus do céu, Adriana! O 8º elemento da evolução a gente já tem, porque os que vieram antes de Jesus não tinham a carta. Não tinham a carta. E assim, vou fazer um comentário, um parênteses, fugindo um pouco do tema. O impacto da mensagem de Jesus foi tão violento no planeta, tão violento, que a gente entrou na Idade Média. Não é engraçado isso? Nós tivemos muitos homens iluminados que passaram pelo planeta. Muitos. Tivemos Krishna, tivemos Buda, tivemos Sócrates, uma multidão de espíritos nesse sentido. Mas Jesus teve um impacto tão profundo, que nesse momento a gente começa a perceber o impacto que ele teve, porque ele provocou um despertamento tão profundo nas pessoas que uma quantidade expressiva de espíritos despertou espiritualmente com a mensagem do Mestre e não precisou mais reencarnar tão cedo na Terra. Então, teve uma galera grande que acordou espiritualmente a partir da mensagem de Jesus e passa a não encarnar mais tão necessariamente, passa mais tempo para voltar ao planeta. Então, o que ficou aqui para reencarnar? Só a rapa do tacho, né? Só aquele pessoalzinho ruim. O pessoal melhor despertou e não precisava mais vir assim com tanta frequência. Então, a Terra foi entregue para nós. Ignorantes, medíocres, endurecidos, uma série de coisas. Aí a Terra entra na Idade Média. Mas por que teve a Idade Média? Depois de tantos conhecimentos lindos que a gente teve na Idade Antiga, na Idade Clássica. Nossa, período maravilhoso.
Por que teve tanta burrice, tanta ignorância, tanta intolerância religiosa, tanta guerra, cruzadas, fogueiras? Por que isso? Por que parece que a gente andou para trás? Porque os que eram melhores saíram do planeta, deixaram de encarnar com tanta frequência. E a Terra ficou entregue para nós, ruinzinhos como a gente era, e aí dá a sensação de que ela andou aos recuos. Ficaram só os coitadinhos, e por isso a nossa sociedade acabou se configurando com aquele período ruim da Idade Média, porque os melhores alunos ficaram sem ter necessidade de vir para a sala de aula, eles ficaram só em home office, ficavam estudando de casa, enquanto que quem ia para a escola eram só nós mesmo. Por isso essa história toda. Então, o Guia da Humanidade, ele, quando veio à Terra, ele mostrou o roteiro. Hoje, nós temos o roteiro, gente. Ninguém pode dizer assim, eu queria tanto acessar essa felicidade, mas eu não sei como é que eu faço. Eu queria tanto ser feliz espiritualmente. Cara, está na mão. O evangelho está aí. Tá entregue. Não existe necessidade mais de nós promovermos algum tipo de invenção. O roteiro ideal para a felicidade da criatura humana está apresentado por Jesus. É o roteiro, é o elemento 8. O tempo acabou, mas eu vou continuar, que eu não vou parar. Vamos para o elemento 9. O nosso 9º elemento desse processo evolutivo é o penúltimo. É o instrumento que Deus nos oferece para que a gente consiga evoluir. A gente conseguir evoluir. Para que eu consiga desenvolver as minhas potencialidades. Eu preciso desenvolver os meus dons, a minha condição de decisão. E isso se chama livre-arbítrio. Um elemento essencial para a promoção da evolução é o livre-arbítrio. Então, como que funciona o livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele é uma coisa como... Quando a gente é primitivo, o livre-arbítrio é pequenininho. Ele é bem pequenininho, porque a gente não tem muito conhecimento. Então, ele é pouco. Por mais que eu queira fazer o mal, até o mal que eu faço é pouquinho, que eu não sei fazer muita maldade. Só sei fazer maldade pouca. Se eu quiser verdadeiramente fazer o mal, eu não sei fazer. Se eu vou destruir o planeta, eu vou fazer uma bomba atômica. Gente, eu não sei nada, eu não sei nem plantar. Agora que eu estou aprendendo a plantar e colher, não domino nada de coisa nenhuma, sou ainda um espírito iniciante na evolução da Terra. Nem acertar muito eu consigo, e nem errar muito eu posso, porque eu tenho um livre-arbítrio limitado. À medida que o espírito vai se desenvolvendo, que ele vai aprendendo, a evolução dele vai abrindo espaço e ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio dele. Olha lá o livre-arbítrio. Depois de uma certa época, o nosso livre-arbítrio já não é mais tão pequeno, ele já é maior. Quanto mais eu experimento, mais o meu livre-arbítrio cresce. O livre-arbítrio era experiências, ele foi abrindo, foi me dando novas oportunidades para fazer o bem, para fazer o mal, para me experimentar. E esse livre-arbítrio ele não cessa, ele não para nunca. Ele continua crescendo, ele continua se desenvolvendo, ele pode crescer mais ainda. Olha lá, ele tinha um tamanho, ele ficou de outro tamanho. Então, quanto mais eu cresço intelectualmente, mais o meu livre-arbítrio se alarga. Eu vou repetir o que eu disse. Quanto mais eu cresço intelectualmente, mais o livre-arbítrio se alarga. Quanto mais eu sei, mais livre-arbítrio eu tenho. Se eu vou dominando mais coisas, vou aprendendo, meu livre-arbítrio ficando maior. Eu sei, sabe fazer? Sei. Sabe pescar? Sei. Sabe caçar? Sei. Sabe fazer uma casa? Sei. Sabe tecer com uma roupa, com couro? Sei. Então, vai aprendendo e vai desenvolvendo. Quanto mais eu experiencio, quanto mais eu vivo o conhecimento, maior o meu livre-arbítrio vai se formando. Chega no ponto do homem
em que a gente vai observar que o livre-arbítrio nasce com o homem, porque antes do homem não tem livre-arbítrio, chega nesse ponto em que o erro moral do ser humano, ele não permite que você use o livre-arbítrio. Você até tem livre-arbítrio, mas não pode usar. Tenho, mas não posso. Poderia fazer, mas não vai. Ainda mais quando quebra. Aí é que não pode mesmo. Então, você vai ter a possibilidade de ter um livre-arbítrio até maior, mas não consegue usar. Vou dar um exemplo. O sujeito diz assim, olha, eu queria nascer médico, porque eu já fui 2 vezes médico, tenho todo o conhecimento, já fui um cirurgião famoso, eu queria ser médico mais uma vez. Mas dessa vez não vai. Não, mas eu quero. Não vai. Não vai por quê? Conhecimento intelectual tem, pode ser, mas moralmente não tem direito. Eu perco, não é que fica sem livre-arbítrio, o livre-arbítrio fica impedido por um tempo, mas tem, mas não pode usar. Quando melhora moralmente, aí usa todo o livre-arbítrio. Quando a gente erra moralmente, o livre-arbítrio vai ficando tolhido. A gente tem, mas não pode usar. Eu vou dar um exemplo. Um pai tem 2 filhos. Um filho tem 5 anos e o outro tem 21. O filho de 5 anos vem e diz assim, pai, queria que você me emprestasse o carro, que eu queria ir para a escola de carro. Aí o pai diz, o quê, rapaz? Tá ficando maluco? Como que eu vou te dar o carro? Você tem 5 anos, meu filho. Seu pé nem chega no pedal, cara. Como que você vai poder dirigir? Sem condição. Então, esse menino de 5 anos, ele não pode dirigir porque ele não tem livre-arbítrio para isso. Ele não tem livre-arbítrio, não dá para dar. Não tem condição, não sabe nem mexer. Não sabe passar, mas sabe nada. Então, não pode. Então, esse está impedido porque não tem ainda a largueza intelectual para poder dirigir. Não pode. Aí vem um filho de 21. Pai, eu tenho 21 anos. Eu tenho 21 anos, tá certo? 21 anos. Ai, meu Deus, esse meu recurso didático. Eu tenho 21 anos, tá aqui a minha carteira de motorista, essa é a minha carteira de motorista, e eu queria que o senhor me emprestasse o carro. Aí o pai diz assim, mas eu não vou te emprestar. Você bateu o meu carro já 2 vezes, te emprestei 2 vezes, nas 2 vezes você bateu o meu carro. Mas, pai, eu tenho carteira. Tem carteira, mas não pode usar. Não pode. Temporariamente. E aí vai dizer assim, o dia que você melhorar, eu posso te dar. Porque você tem. Você tem conhecimento intelectual, mas não tem conhecimento moral. Então, o livre-arbítrio funciona dessa forma. Tem circunstâncias em que a pessoa não tem condição, ela não consegue. Então, não tem livre-arbítrio para isso. Mas tem outras que ela já poderia ser, mas não vai ser, porque neste momento está tolhida no seu direito de uso. Então, as pessoas renascem com deficiências físicas, mentais, limitações orgânicas, limitações no campo da afetividade, limitações familiares, limitações econômicas, limitações sociais, limitações de diversas ordens de acesso à instrução, em função do quê? Poderia ter, mas não tem, porque o uso do livre-arbítrio não deu certo. O primeiro só tem 5 aninhos, não dá para dar a carteira. O outro poderia. Então, quando você tem uma pessoa, você já pode ter, né? Tem livre-arbítrio para fazer. Aí você tem indivíduo que ele vai apresentar a sua carteira, e a carteira dele é uma carteira que está vencida. Ah, minha carteira não pode, porque não vai poder usar. Poderia, mas não pode. Mas você pode, de repente, encontrar um outro que tem uma carteira maravilhosa liberado para você usar. Então, depende de cada um, de cada pessoa. Então, esse é o nosso 9º elemento. E o 10º elemento
O 10º elemento é o elemento que não adianta ter tudo isso se não tiver ele. Se eu tiver os 9 e não tiver o último, não resolve. Olha, eu posso ter os 9 todos. Eu não vou lembrar de cabeça. Não é o amor, é uma outra coisa. Olha, eu posso ter as experiências, eu posso ter a lei de Deus dentro de mim, eu posso saber que é o amor, eu posso ter todas as encarnações que eu tiver, eu posso receber todo o tempo do mundo, eu posso ter acesso ao Evangelho de Jesus, Deus pode me franquear o livre-arbítrio, mas tem uma condição que o ser humano precisa ter para que ele evolua. Uma condição. E esta condição, 5 é a condição para acessar a felicidade, que é o amor. O 6º é a estratégia, que é a reencarnação. O 7º é o tempo, que é o recurso essencial. O 8 é o roteiro, a bússola, que é Jesus. O 9 é o livre-arbítrio, que é o instrumento pelo qual a gente vai conseguir tomar as decisões. E falta o 10º. Pergunta 909 de O Livro dos Espíritos. Se o Paulo Witter não foi embora, ele sabe. Eu vou ler a pergunta 909, para a gente saber qual é o 10º elemento da evolução. Pergunta Kardec aos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Essa pergunta vai levar ao 10º elemento. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E quão poucos de vós fazem esforços. A vontade é o motor da evolução. Eu tenho a estrada, eu tenho a carta para viajar, eu sei onde é o destino, eu tenho tempo, eu tenho tudo. Mas se eu não tiver a vontade, eu não saio do lugar. Eu não me desloco de onde eu estou. Nós temos que ter vontade de mudar. E, assim, o que eu vou dizer é meio triste, mas é verdade. A evolução é uma tarefa individual e intransferível. Você pode amar o seu filho o quanto você quiser, você não evolui por ele. Ninguém evolui por ninguém. Você pode mostrar o caminho, olha, o caminho é esse, mas o cara entra se quiser, Severino. O cara entra se quiser, o cara vai se quiser, se ele não quiser, ele não vai. Você leva o cara para evangelização, você ensina, você mostra o caminho, você faz tudo por ele. Se ele não quiser, ele não vai. E não existe nada que você possa fazer. Se o motor estiver desligado, você pode botar combustível, dar o carro, dar a bússola, dar o mapa, dizer qual é o destino, entregar o tempo que ele precisar, dizer tudo. Mas ele só vai se quiser. Então, o elemento essencial dentro disso, que é, na verdade, o uso do livre-arbítrio, a questão da vontade é o uso efetivo do livre-arbítrio no bem, é a característica essencial. Se não tiver isso, não vou para lugar nenhum. Esse é o ponto nevrálgico. Quando a gente pergunta, e a evolução espiritual da doutrina espírita, como é que ela é dita? Ela é definida nesses 10 passos, nesses 10 elementos. Agora, todos são fundamentais, todos. Se não tiver a bússola, não chega, se não tiver tempo, não vai, se não tiver a encarnação, não consegue, se você não tiver a lei de Deus dentro de si, também não vai dar certo, se você não souber qual é o destino, tudo é importante. Tudo. Não posso dizer qual é o mais importante de todos, mas eu preciso da conjunção desses 10 fatores
para que a gente consiga ter êxito no nosso processo de evolução. E só para a gente terminar, queria lembrar que a evolução, ela não se processa em grandes coisas extraordinárias, histórias incríveis. Não é verdade. A verdadeira evolução, ela é feita de maneira que ninguém enxerga. O que as pessoas veem nem sempre é evolução. Às vezes pode ser apenas uma aparência de virtude, sem de fato ser. A verdadeira virtude é aquela que se passa dentro de cada um de nós. Às vezes, para o lado de fora, nossa, fulano é super dedicado, é super isso, é super aquilo, mas ele faz de má vontade, ele faz com raiva, ele tem ódio, ele tem mágoa das pessoas. O verdadeiro bem não aparece. Isso aqui é bonito. Se alguém tiver dúvida disso, dá uma olhada na obra Renúncia e veja o personagem Alcione. Verifique qual foi a obra social que Alcione fez. Viu alguma obra social dela? Não tem. Alcione se dedicou à família, cuidou da mãe, cuidou do pai, cuidou da madrasta, cuidou da irmã, cuidou do padre Damiano, cuidou de todo mundo dentro da família. Então aí é que está o grande espaço da evolução. Não procuremos assim achar que a evolução é deixar uma marca na história da humanidade. Não é isso que faz a evolução nossa. O que faz a evolução é o trabalho silencioso que ninguém nota. Trabalho de amor que o mundo nem sabe. Porque Alcione, com toda a grandeza que teve, não está nas enciclopédias. Pode procurar o nome dela, não está em lugar nenhum. Não aparece. Ela é tão extraordinária, ela tem tanta renúncia, que o mundo nem notou a sua presença. Então, assim é a vida. Quanto mais a gente se entregar no lar, no espaço ignorado do nosso lar, tanto mais extraordinária será a nossa caminhada evolutiva. Desejo, portanto, a todos nós que a gente perceba a importância da família na nossa existência e faça tudo o que a gente puder para ter êxito nessa tarefa, que é a mais grandiosa de todas. Ser presidente da República, tarefa pequena. Ser pai de uma criança, tarefa grande. Uma boa noite para nós. Vamos. Boa noite, gratidão por tudo, Jorge Elahá. Nós estamos muito felizes com a tua mensagem, aprendemos muito, só elogios ali nos comentários. E finalizamos aqui a nossa Semana Espírita com esse show, com essa maravilha. Muita paz, muita luz a todos, com a prece nosso irmão Jorge Elahá. Vamos orar? Vamos. Senhor das nossas vidas, deita as tuas bênçãos sobre todos os lares da terra, oferecendo a todas as criaturas do planeta a capacidade de sentirem o teu amor derramado por sobre os espaços do planeta. Não permite, Senhor, que as dores do mundo, que as nossas lágrimas diante das nossas perdas, que as nossas angústias e que a imensidão das nossas desesperanças roubem de nós a certeza da tua mão augusta derramada sobre as nossas vidas. Que mesmo diante da suprema perversidade dos homens, não percamos a certeza de que tu governas a vida e que as tuas leis registram silenciosamente todas as criaturas do planeta para os naturais ajustes com a lei de causa e efeito. Por isso nós te pedimos por todas as mães do planeta,
por todas aquelas que nesse momento agasalham seus filhos nos braços, na esperança de uma manhã melhor, de que haja paz e harmonia em todos os lugares da terra. Deixa, Senhor, com que a certeza do teu governo sobre a vida dos homens nunca se apague dos nossos corações, para que a nossa fé não se veja ameaçada diante da crueldade das criaturas, mas que nós consigamos sempre e cada vez mais identificar nas tuas leis, naquilo que sabemos da tua lei, os instrumentos dos quais tu dispões para realizar o grande processo de transformação das almas do nosso planeta. Por isso nós te pedimos, ó Senhor de todas as coisas, permanece junto de nós nos nossos momentos de crise e nos ensina a compreender as leis da imortalidade, que nos conduzem à certeza de que a vida continua, e a lei da reencarnação, que tece os fios invisíveis da lei de causa e efeito, para o reencontro de todas as almas que necessitam se reajustar diante dos desígnios que tu estabeleceste no universo. Rogamos-te assim, Senhor, que tu nos protejas, que tu nos fortaleças na fé e que nos engrandeças no propósito de não desistirmos do bem, de não desistirmos da humanidade, de guardarmos a certeza de que a tua mão governa tudo. É assim, Senhor, que nos confiamos inteiramente aos teus cuidados, te pedindo que tu nos abençoes, que tu nos protejas e que guardes as nossas almas sob a tua proteção, tua misericórdia e a tua imensa paz, cheia de justiça e de amor.